Olá, olá, o meu nome é Pedro Glória, bem-vindo ao canal Pedro Doxa. Neste momento nós vamos falar sobre os 8 remédios da natureza. A minha pergunta é, será que eles estão disponíveis para todas as pessoas ou será que só apenas para as pessoas mais ricas? São remédios muito dispendiosos que nem todos têm acesso. Esta é uma questão que nós iremos também responder, ok? Entretanto, coloca aí o teu like, tá? Se já és inscrito, passe também, partilha esta mensagem com outras pessoas se perceberes que ela pode ter a sua pertinência para algumas pessoas, quem sabe, que sabem até menos do que tu ou do que eu sobre este assunto. Para nós pode até não ser um tema que nós não conheçamos, mas pode ser útil para alguém que precise deste tema e que tenha interesse nestes assuntos, tá bom? Então, se vires que há uma pessoa do teu conhecimento, passa à frente esta mensagem. Não sei se estou a falar para alguém aqui do meu querido país, Portugal, ou então da pátria amada Brasil, Angola, Moçambique, ou até mesmo países que não são de língua portuguesa e que estão a ser traduzidos. Se esse for o caso, coloca aí qual é o país do qual me estás a ouvir. Se é um país que não seja de fala portuguesa, coloca também, para eu saber, ter um feedback, e também sobre a importância do tema, sobre a relevância, para que nós possamos receber aquela motivação para podermos fazer um pouco mais e melhor a cada momento, tá bom? Muito bem, então como é habitual, nós vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso e Tu queres que sejamos felizes e tenhamos saúde. Por isso, ó Pai, temos a certeza absoluta que Tu nos abençoarás e nos ajudarás, trarás luz à nossa mente e ao nosso coração sobre este assunto. Estamos confiantes em Ti, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então porquê relacionar questões de saúde física com a parte espiritual? Primeiro, há estudos feitos não apenas por cientistas cristãos, pesquisadores, mas também por outros que até alguns são ateus e que chegaram à conclusão que sim, senhor, de pesquisas, de estudos que foram feitos, grupos de pessoas que foram divididos em pessoas crentes e pessoas não crentes, não há dúvida que os crentes recuperam mais rápido dos problemas de saúde. Eles recuperam, e alguns inclusivamente recuperam de problemas que o outro grupo não chega a recuperar. Okay? Então é muito importante perceber que não só recuperam de mais aspectos de saúde, como também mais rapidamente de muitas dificuldades que têm a nível da sua saúde. Isto é científico. Já são estudos feitos com pessoas, algumas das quais nem sequer são crentes em Deus. Repito. Muito bem. Por outro lado, nós temos também a Palavra de Deus. Para quem é cristão, Jesus disse que nós seríamos santificados e transformados pela Palavra. Ora, se assim é porquê? Porque Jesus disse que ela é a verdade. Se ela é verdade, ela apresenta aspectos de verdade e não de mentira. Certo? Então, por isso, a Palavra de Deus diz, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, o qual pertence a Deus. Porque fostes comprados por bom preço, o precioso sangue de Cristo. Foi com esse preço que vocês foram comprados. Por isso, glorifiquem a Deus também no vosso corpo. Uma autora americana, a mais traduzida da história, e que eu já citei em outros vídeos, autora essa que, neste momento, organismos internacionais de saúde agradecem a ela e agradecem aos adventistas do sétimo dia por terem seguido as suas orientações de saúde, porque hoje há grupos de adventistas no mundo que estão a ser objetos de estudo devido à sua longevidade e qualidade de vida porque seguiram essas orientações bíblicas que ela apresentava e outras também de detalhes que não estão na Bíblia, mas que ela deixou. Ora bem, quem era essa autora? Quem é? Nós podemos falar em algum momento também. Mas neste momento nós vamos começar a falar sobre os 8 remédios da natureza que ela falou. Esses remédios da natureza cumpre salientar que estão na Bíblia, na Palavra de Deus, e eles estão lá, tá bom? Então nós vamos começar por falar sobre, por exemplo, a água. A água é um dos remédios da natureza. Neste remédio da natureza, pelo menos, já podemos ver que dá acesso, que praticamente todas as pessoas têm acesso. É preciso a pessoa ser mesmo muito, muito, muito pobre para não ter acesso à água. A água, felizmente, ainda está disponível na maior parte do nosso planeta para todas as pessoas, ok? Então, hoje vamos estar a falar sobre a importância da água. Um dia, Jesus foi para um lugar estratégico para se encontrar com uma única mulher. E quando aquela mulher se chegou junto ao poço,
Ela era samaritana. Judeus e samaritanos não se comunicavam. Se Jesus tivesse oferecido água a ela, ela não aceitaria. Então o que é que ele faz? O Rei da Glória, o Senhor do Universo, feito homem, o que é que ele faz? Ele próprio se humilha e pede água àquela mulher. E aquela mulher, como sendo eu, uma mulher samaritana, tu que és judeu, me pedes de beber? E Jesus, entretanto, lhe disse, olha, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas, Senhor, como assim? Como é que tu tens? Tu não tens como atirar? Como é que me podes dar essa água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu da água deste poço? E Jesus disse, olha, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. E é muito importante nós percebermos este aspecto. Agora vocês e eu poderemos pensar, bom, mas isto Jesus está a falar de coisas espirituais. Sim. Mas nesse paralelismo que Jesus está a usar, ele está a usar um paralelismo relacionado com o bem-estar físico, a água, a importância da água para o bem-estar físico. Ele está assim dizendo que a nível espiritual ele é a água da vida. Quem beber desta água não voltará a ter sede. Mas nós percebemos que, embora o paralelismo tenha a ver com coisas espirituais, não deixa de ficar na nossa mente bem patente que Jesus está a dizer o quão importante a água é para a saúde física. Assim também é ele para a saúde espiritual. Então é muito importante a água para a saúde física. É muito importante. Nós hoje temos a ciência a comprová-lo extensamente. Ok? Bom, então não há dúvida que Jesus fez esse paralelismo para nós podermos entender a parte espiritual, mas também é importante reconhecermos que ele usou um paralelismo de algo que nos é familiar, porque ele sabia, na época sabia-se e hoje ainda se sabe mais a importância da água realmente para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência, mas também para a nossa saúde. Então, o nosso corpo ele é composto de 60% a 70%, algumas pessoas até dizem 80% de água. Então, para funcionar bem o nosso corpo, nós precisaríamos de 6 a 8 copos de água, pelo menos. Mas devido ao facto que a nossa população, a população mundial, tem aumentado em termos de peso em obesidade, então, por exemplo, uma pessoa que tem 80 quilos, ela já precisa de uma quantidade maior de água. Já precisa de pelo menos 10 copos de água de 250 ml. Bom, porque é que isso é importante? É importante porque vai evitar situações como desidratação, por exemplo, prisão de ventre, também pele ressequida, aliás, sonolência, cansaço físico e mental, letargia mental, portanto, problemas circulatórios, isto de uma forma direta, mas de uma forma indireta, a longo prazo, aliás, pode trazer problemas muito mais sérios, como até problemas de coração, problemas pulmonares, cancros ou cânceres no Brasil, enfim, uma série de outros problemas, de outras dificuldades. Tá bom? Então, eu não vos falo na qualidade de médico, eu tenho sido promotor de saúde em algumas câmaras municipais, já promovi várias ações de saúde, como cursos de nutrição, medição de tensão arterial, enfim, uma série de outras atividades relacionadas com a saúde, onde convido médicos, enfermeiros e uma série de pessoas em parceria com as câmaras municipais no Brasil, com as prefeituras, penso eu que é assim, e então tenho alguma experiência nessa área como organizador de eventos relacionados com as áreas de saúde, mas não sou médico. Então estou a falar de assuntos que conheço pelos estudos, pelas estatísticas, que eu e tu, qualquer um de nós, pode ter acesso. Tá bom? Então, agora, estas são as problemáticas. Agora, as soluções são inversas. Ou seja, se eu realmente tenho alguma dificuldade de prisão de ventre, se eu tenho tido problemas de rins, se eu tenho uma sonolência acima do normal, então, letargia, ficar com a mente muito cansada, problemas de circulação, então eu sei que agora, ao beber muita água, eu posso ter a certeza que tudo vai funcionar melhor. Os rins vão funcionar melhor, os intestinos vão funcionar melhor e com frequência, se você começar por beber 2 copos de água, 1 copo de água de manhã, até se habituar, e depois tomar 2 copos de água, com frequência, não tome logo o pequeno almoço, vá preparando outras coisas em casa. Com frequência você vai perceber que vai ter que ir à casa de banho, fazer o 2. Okay? Como se diz no Brasil, aqui em Portugal também entendemos.
Não se usa o 2, mas percebemos a ideia, não é? Então, logo tudo funciona melhor. Quem é estudante, a sua mente vai funcionar melhor. No local de trabalho, depois das refeições, que muitas vezes temos um cansaço excessivo, vamos ver que a mente fica mais leve. Tudo funciona melhor quando recorremos, de facto, a beber uma quantidade considerável de água. Então, a abundância de água fora das refeições, de preferência meia hora antes da refeição e depois 2 horas depois da refeição, depois da digestão já estar feita. Isso seria o mais indicado, ok? Então, muito importante o uso da água interno. Depois até podemos falar em algum momento sobre o uso de água externamente, até para fazer tratamentos também. Há quem use, quem recorra muito à hidroterapia. Há muitos remédios eficazes, naturais, que evitam muitas despesas e muitas idas ao médico desnecessário, embora idas aos médicos possam fazer falta. Todavia, não devemos deixar tudo na mão dos médicos. Devemos também estudar, procurar saber como é que de forma natural podemos ter alguma qualidade de vida. Okay? Não estou a incentivar que não se vá ao médico, estou simplesmente a dizer que não devemos estar inteiramente dependentes de médicos, sobretudo quando eles só querem dar medicamentos e não apresentar soluções naturais, nem aconselham a beber água, nem a fazer exercício, nem nada, só se limitam a perguntar e a colocar uma receita nesse aspecto. Tenho que dizer categoricamente que não concordo com isso. A função do médico é educar, ok? Então não é aqui fazermos um levante contra os médicos, é simplesmente raciocinar da causa para o efeito, estudar sobre como ter uma boa saúde e não estar dependente apenas dos médicos para poder realmente usufruir de uma boa saúde, tá bom? Então, aqueles que são médicos competentes, que ensinam, parabéns, continuem. Aqueles que não são, pois bem, compreendam também a importância de estar a fazer essa obra educativa, como muitos fazem, de, acima de tudo, serem um exemplo, não é? Em relação àquilo que ensinam, liderar pelo exemplo, e isso é que, infelizmente, temos que dizê-lo, porque é verdade, infelizmente, não é a maioria dos médicos, muitas vezes, não é a maior percentagem, infelizmente, dos médicos que lidera pelo exemplo. Muitas vezes falham no próprio exemplo. E eu faço aqui um apelo aos médicos, se algum médico me está a ouvir neste momento, lidere pelo exemplo. Peço a Deus que o ajude a ser um exemplo nestas questões da saúde. Tá bom? E por enquanto nós vamos ficar por aqui. Meu querido amigo, lembre-se, coloque o like, porque ao fazer isso, o YouTube vai entender que há alguma pertinência neste material e será passado à frente para mais pessoas. Também compartilhe. Faça o seu comentário. Já agora gostaria de saber se me estás a ouvir aqui diretamente do nosso querido país aqui de Portugal, se estás-me a ouvir do Brasil, se me estás a ouvir de algum outro país de fala portuguesa ou mesmo sem ser portuguesa, porque eu soube também que há pessoas, vi nas estatísticas do YouTube, consegui perceber que há pessoas mesmo sem ser de fala portuguesa que estão a ter acesso a este material. Então, fico feliz e gostaria de ouvir aí no comentário de que parte do mundo é que tu me estás a ouvir, tá bom? Desejo muito que Deus te abençoe, que abençoe muito a tua família e que tenhas boa saúde, porque Deus quer a tua felicidade, o teu bem-estar e da tua família. E por isso é muito importante que tu tenhas uma boa saúde. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoe este teu filho, esta tua filha. Ajuda-me a mim e a este filho e a esta filha a fazermos todo o possível para pormos em prática os conhecimentos que vamos adquirindo para podermos ter uma boa saúde física, mental, espiritual, a todos os níveis. Pois abençoa este teu filho, esta tua filha, abençoa também os teus familiares, os teus queridos, te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar contigo, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Então, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, tchau.